Então, ficamos com uma interatividade que era, com relação ao professor, assinale a alternativa que corresponde às ideias de Piaget. Alternativa C, deve valorizar os erros, pois indicam o pensamento da criança. Então, como nós vimos, é uma visão positiva sobre o erro. Não, é claro que ele deve ser incentivado, mas que ele tem um valor de conhecimento sobre como a criança está pensando e pode servir de estímulo para que se problematize a situação e a criança avance e entenda melhor como ir adiante, não é? A próxima abordagem é a abordagem das inteligências múltiplas. Então, estamos falando agora de um autor que ainda está vivo, Howard Gardner, um psicólogo americano, e que foi conhecido por propor essa teoria a partir, mais ou menos, de 1985. Ele fazia parte de um grupo de pesquisadores de Harvard, nos Estados Unidos, mas ele que acabou encabeçando esse projeto e escreveu o título que deu nome a essa teoria, não é? Quais são os eixos centrais? Então, nós destacamos, não é, a ideia da educação como um percurso múltiplo e individual. Então, isso vamos entender melhor daqui a pouquinho. Depois, em termos da relação professor-aluno, ele vai dizer que ela deve se centrar no espectro de cada aluno. Então, vamos ver, né, o que será que significa a ideia do espectro. E também é importante, logo de início, entender que essa teoria das inteligências múltiplas, ela se desenvolveu baseada em algumas críticas àquilo que se via na sociedade americana, não é? No caso, principalmente. Então, ele criticava, não é, a visão unidimensional e incompleta dos testes de inteligência, porque os testes de QI, eles focam uma dimensão da inteligência, que nós já vamos ver melhor qual é. E também essa ideia, não é, de que a inteligência lógico-matemática e linguística, que é justamente aquela que mais está presente nos testes, que essas seriam superiores ou seriam suficientes para se definir se alguém tem inteligência ou se vai ter sucesso na vida. E ele vai dizer que não é verdade, não é? Por quê? Alguns princípios, não é? O Gardner, ele vai caracterizar 8 tipos de inteligência. Então, além da inteligência lógico-matemática e linguística, ele vai propor outros que vão ser igualmente importantes, sem uma hierarquia entre eles, não é? Depois, Goleman, é um outro autor, vai introduzir mais 2 nessa lista, que é a lista mais conhecida. Algumas outras ainda estão em estudo, mas não estão tão bem comprovadas, não é? É importante também dizer que ele não vai falar que essas inteligências são isoladas na mente, mas que elas se interconectam, elas se desenvolvem de forma combinada. Então, para a escola, isso vai ser importante, como nós vamos ver daqui a pouco, porque vai ser possível você tentar desenvolver uma inteligência por meio de outra delas, não é? Outra coisa importante, para ele dizer da importância dessas inteligências, não é, seria que além da capacidade lógica, capacidade de pensar de uma forma, não é, abstrata e tudo, o que é importante pensando como um indivíduo inteligente? Ele contribuir para a sua comunidade, ele contribuir para a sociedade, desenvolver produtos culturais úteis. Então, essa é uma dimensão que nem sempre vai passar por essa inteligência lógico-matemática, não é? E outra coisa que às vezes as pessoas distorcem, não compreendem muito bem a sua teoria, não é? Então, Gardner não vai ser favorável à ideia de você superestimular uma inteligência ou criar gênios precoces, por exemplo. Não, o que ele vai dizer é que tanto é importante e necessário identificar esses talentos mais desenvolvidos e favorecê-los, mas estimular e desenvolver todas as inteligências dos indivíduos. Vamos a essas inteligências. Então, quais são? Inteligência verbal ou linguística. Então, essa é fácil, né, de nós identificarmos. Significa a capacidade de expressão, não é? Verbal ou oral, não é? Ligada à capacidade da língua, né, de cada comunidade. O que são pessoas ou profissões que têm mais desenvolvido essa capacidade? Poetas, escritores, publicitários, jornalistas, não é? Então, citamos aqui 2, né? Guimarães Rosa, um escritor que dispensa, não é, apresentação, e Washington Oliveto, um publicitário também muito conhecido nesse uso, não é, com as palavras, com as ideias, com a narrativa, não é? Inteligência lógico-matemática, então também, né, muito conhecida, a capacidade de resolver problemas, né, de forma lógica, abstrata, coerente, não é? Até científica também, num pensamento científico. E aí temos principalmente matemáticos, físicos, engenheiros, não é? Como um destaque maior.
Então, Pitágoras, né, que propôs o famoso teorema de Pitágoras, ou Stephen Hawking, né, um físico, né, com uma gravíssima paralisia, né, do corpo, mas que produz livros, né, é capaz de se comunicar e uma mente brilhante nesse aspecto. Né? Depois, uma outra inteligência muito, muito curiosa, muito importante, inteligência sinestésica corporal. O que ele está querendo dizer? Não é? Que algumas pessoas, né, têm uma habilidade, uma inteligência mais desenvolvida nessa capacidade de usar o próprio corpo como expressão artística ou atlética. E aí os esportistas, dançarinos, mímicos, não é, educadores físicos vão ser profissionais mais ligados a essa inteligência. Temos então Pelé, que dispensa a apresentação, e Ana Botafogo, não é, a nossa importante bailarina brasileira. Inteligência espacial. De que se trata? Não é? Seria uma capacidade de lidar com a inteligência na perspectiva de uma representação, não é? Espacial, gráfica, mapas, não é? Ou mesmo em relação ao corpo humano. Não é? Se imaginarmos um cirurgião, por exemplo, né? A capacidade que ele precisa ter de reter dentro de si toda uma visualização, não? Dos órgãos, né? Do posicionamento disso. Não é? Então, tudo isso, arquitetos, não é? Engenheiros, projetistas, vão ter, né? Uma capacidade ou uma habilidade maior nessa dimensão da inteligência espacial. Não é? Podemos pensar então em Ivo Pitangui, não é? Um cirurgião plástico brasileiro muito conhecido, muito famoso, e Amir Klink, não é? Um navegador que também precisa, não é? Através das estrelas, dos mapas, não é? Se organizar no espaço para fazer, inclusive, suas incríveis travessias. Inteligência musical, não é? Podemos agora inverter, não é? Se pensarmos num Beethoven, por exemplo, não é? Ou Gilberto Gil, para imaginarmos um compositor nacional, não é? A capacidade desses indivíduos, né, de lidar com tonalidades, com sons, com harmonias musicais, não é? De compor coisas que tanto nos encantam, não é? De lidar com essa dimensão do universo e da produção social. Não é? E é interessante que essa inteligência não depende, como todas as outras, de um aprendizado formal específico, não é? Que significa uma capacidade daquela pessoa e que vai poder ser mais desenvolvida, mas que todos nós temos em algum grau. Não é? Inteligência interpessoal. Essa inteligência é uma das duas que Gardner vai propor e que são bastante revolucionárias nesse sentido. Inteligência interpessoal está ligado à capacidade de perceber as emoções alheias, as motivações dos outros, a se relacionar com as outras pessoas, lidar de uma forma contributiva, positiva com outras pessoas, não é? Então temos, claro, professores, podemos pensar, não é? Líderes religiosos, terapeutas, não é? Pessoas que vão ter, a gente espera, não é? Claro, uma capacidade maior de lidar com outras pessoas. Podemos pensar em Gandhi, não é? E Nelson Mandela como pessoas, né, bastante representativas dessa capacidade de lidar com o outro. Inteligência intrapessoal já significa a capacidade de se conectar consigo mesmo. Então, escritores como Clarice Lispector, por exemplo, representam muito isso, né? Como perceber a dimensão íntima, subjetiva de si, e isso até vai ajudar a perceber outras pessoas. Inteligência pictográfica. Então, é a capacidade, não é, mais exacerbada de transmitir ideias, conhecimentos, imagens através do desenho, não é? Podemos pensar em Leonardo da Vinci, Maurício de Souza, não é? E hoje tantos, né, desenhistas, por exemplo, de mangá, não é? de revistas, né, de formato japonês, que têm muito incentivo nesse aspecto da inteligência pictográfica. Inteligência naturalista foi proposta por Goleman e integrou esse grupo, que é uma capacidade, uma habilidade maior de lidar com o meio ambiente, com os animais, não é? De se preocupar com essa dimensão da natureza mesmo. Ecologistas, ambientalistas, não é? Vão ser pessoas bastante ligadas a esse tema, como, por exemplo, Chico Mendes. Não é? Inteligência social também foi proposta por Goleman, e aí é uma inteligência bastante delicada, porque ela fala dessa capacidade de lidar com grupos grandes de pessoas, não é? De liderar multidões, não é? De sensibilizar os grandes grupos, e ela pode ir
para um aspecto positivo ou negativo, se pensarmos, por exemplo, em Adolf Hitler, não é? No aspecto da educação, não é? O Gardner, com tudo isso, falando da multiplicidade da inteligência, ele vai ser contra a escola uniforme, aquela escola que é sempre preparada, fechada e pronta e que só olha para um aspecto da inteligência. Ele vai ser contra isso, não é? Ele vai dizer, como falamos no início, né, que é importante que a escola, desde a educação infantil, fique atenta ao espectro das inteligências de cada criança, ou seja, que os professores possam construir como que um mapa, uma mandala, de certa forma, para identificar, não é, as potências ou as fragilidades, não é, de cada criança em todas essas dimensões. E não só no aspecto lógico-matemático ou do trabalho no papel e lápis, não é, mas dessa forma que contemple todas as inteligências. Então, alguns aspectos, não é, da inteligência múltipla dessa teoria seria: a educação vai ser centrada no indivíduo. Então, a partir desse olhar, não é, para a composição das inteligências de cada um, como você procurar favorecer esse desenvolvimento mais integrado, não é? A ideia que é importante dessa teoria é utilizar rotas secundárias ou alternativas. O que significa? Por exemplo, uma criança que tenha, não é, uma capacidade, uma inteligência espacial mais desenvolvida e gosta de brincar com origamis, com maquetes, não é? Como você usar esse interesse, esse conhecimento para, por exemplo, ajudar na matemática, numa área da inteligência lógico-matemática que ela pode ter mais dificuldade. Então, esse vai ser um trabalho importante para o professor, não é? A aprendizagem, então, vai ser cooperativa, então, a busca também de troca entre os alunos e significativa, não é? Para que o indivíduo se envolva e perceba um sentido, um significado para as ações que estão sendo propostas. E o que é interessante é que não apenas o professor, mas a ideia para Gardner é que toda a escola se envolva nesse projeto, não é? Os funcionários, a comunidade ao entorno da escola, que seja um projeto que vá além da formação do indivíduo ali dentro. Para isso, ele fala que a escola vai ter que rever as suas formas de avaliação para poder dar chance, digamos, a todas essas diferentes inteligências, com instrumentos diversificados, o currículo. Então, ela não pode ter um currículo rígido, fixo. É importante que ela tenha flexibilidade para incorporar interesses variados das crianças. A ideia de que a escola tem que investir no desenvolvimento do professor, né, para que ele também possa multiplicar, não é, as suas possibilidades, as suas inteligências para acessar, para se conectar com os alunos. E, como eu falava agora, não é? Essa importância da participação da comunidade, para que essa criança, ao sair na formação, ela possa se inserir num trabalho, enfim, na busca de um ofício, né, de uma forma produtiva na sua comunidade, depois do estudo. Um exemplo, aqui, inclusive no Brasil, né, em São Paulo e também existe em outra cidade, é a Escola Lumiar, não é? Então, é um projeto que propõe justamente, não é, esse olhar multidirecionado para vários aspectos da inteligência, não é? Essa ideia, eles falam de um currículo em mosaico, com vários projetos em atividade ao mesmo tempo, não é? A ideia de professores mestres e professores tutores que vão acompanhar o desenvolvimento das crianças no percurso e, o que é bastante interessante, não é? Assembleias que também discutem regras, discutem atividades, então uma proposta bastante cooperativa, não é? Então vamos a mais uma interatividade. Assinale a alternativa que corresponde à inteligência intrapessoal. Alternativa A: Cristiano tem facilidade na leitura de mapas e gráficos. Alternativa B: Vivian adora participar das campanhas da escola e é representante de classe. Alternativa C: Ana cria músicas sobre os temas das aulas e montou uma banda com as colegas. Alternativa D: Felipe tem grande habilidade no basquete e integra a equipe do clube. Alternativa E: Jéssica é muito sensível, adora escrever poesias e quer ser escritora. Vamos pensar e voltaremos já com a resposta.